Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje é sábado, dia 2 de abril, quarta semana do tempo da Quaresma. Estamos aí concluindo mais essa semana de preparação que a Igreja nos concede, que o Senhor nos permite viver, e já amanhã vamos iniciar a última semana do tempo da Quaresma. Mas vamos agora tomar em mãos o Evangelho que a Igreja nos apresenta nesse sábado, que está em João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não os trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a vossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, continuam ainda as discussões acerca de Jesus que estava pregando no templo em Jerusalém. Diz o Evangelho de ontem que ninguém pôs a mão em Jesus porque ainda não tinha chegado o seu tempo. Hoje, ainda, a mesma situação acontece. Jesus prega, Jesus alerta, Jesus abre os olhos, e nem mesmo os soldados do templo tiveram a coragem de pôr as mãos nele. Por quê? Porque ninguém pregava como ele. Ora, nós sabemos distinguir uma pregação verdadeira de uma pregação falsa. Sabemos o que acontece quando realmente alguém fala em nome de Deus, quando alguém anuncia a palavra e essa palavra cai no nosso coração. Nós cristãos, os seguidores de Jesus, precisamos ter esse discernimento dos Espíritos para saber quem realmente fala em nome de Cristo e quem está falando em nome próprio. Aquele que fala em nome de Cristo sempre vai apontar para Cristo, para o alto, para as coisas de Cristo. O caminho é sempre esse. Aquele que fala em nome próprio vai falar de felicidade terrena, de bens materiais, de prosperidade, de vida sem cruz, de coisas muito tranquilas e nobres. Irmãos e irmãs, não se deixe enganar. O Messias veio, o Salvador caminhou entre nós, tomou sobre os ombros a cruz, morreu e ressuscitou para nos dar a eternidade. Nós não podemos querer trilhar um caminho diverso daquele do Senhor. Ora, os mestres da lei, os sumos sacerdotes e os fariseus estavam apavorados porque a pregação de Jesus estava convertendo os corações. Todas as vezes que nós estamos dedicando o nosso tempo, a nossa inteligência e a nossa vida a pregar o Evangelho de Jesus, a dar conhecimento ao mundo das maravilhas que Jesus operou em nós e opera na humanidade, nós também caímos em descrédito diante da sociedade. Somos perseguidos, calados e, como diz o termo da hora, lacrados, cancelados por todos esses que não aceitam a palavra de Jesus, esses que têm medo de perder o seu poder. E é justamente aí que reside o temor dos fariseus e mestres da lei, dos sumos sacerdotes. Eles iriam perder poder, porque para eles servir a Deus não era de fato uma doação de si mesmo, algo que se fazia de coração, mas era status, era poder. Na igreja, entre os cristãos, poder é serviço. Quem quer ser grande no reino dos céus precisa servir.
E como é que eu sirvo a Deus? Em primeiro lugar, pregando a palavra, testemunhando o que essa palavra fez em mim e pode fazer na vida do outro. Depois, se o Senhor me chama a exercer alguma função dentro da comunidade, aí sim, o Senhor viu a minha virtude, viu o meu coração e me fará grande diante dos homens. Mas a grandeza de Deus é que deve resplandecer. E os fariseus, mestres da lei, não entendiam isso. Os guardas acreditaram em Jesus. Muitos homens e mulheres acreditaram em Jesus. Mas aqueles a quem Deus tinha escolhido para falar em seu nome, não creram no Salvador. Você e eu, cremos? Deus te abençoe e até amanhã.